Negro, acorda, é hora de acordar. Não negre a raça, salve toda manhã, dia de graça. Negro não humilhe, nem se humilhe a ninguém. Todas as raças já foram escravas também. Deixa de ser rei só na folia e faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E cante o samba na universidade e verá que seu filho será príncipe de verdade. Será príncipe de verdade. Olá pessoal, eu sou o Lucas, eu sou pesquisador, articulador político e membro do Núcleo Antirracismo Virgínia Leone Bicudo. Queria contar para vocês um pouquinho da história do nosso núcleo. Ele surge no ano de 2023, entre 2023 e 2024, por alunos da instituição, a partir do posicionamento e do entendimento de que a grade curricular e as políticas de ações afirmativas em relação à raça não eram suficientes na instituição. A partir desse entendimento, começamos a tensionar e nos organizar no sentido de poder criar, um movimento que pudesse dialogar com a instituição, poder trazer autores negros e negras para a nossa grade curricular e também no nosso posicionamento político. Eu acho que o time cresceu de uma maneira que eu mesma, às vezes me espanto com esse crescimento tão rápido e tão perfeito. Porque quando a gente trata junto com outros núcleos, quando a gente está trazendo junto com outras organizações, a gente percebe como o nosso impulsionar de que chegamos agora também acaba dando um impulsionar dos que estão vindo, né? E eles nos impulsionando também. É aquele rolê realmente que a gente diz dentro do candomblé, né? A gente aprende com o mais velho até o mais novo e faz a roda girar. Hoje a gente tem aqui, nesse evento, nesse encontro dos NEABs, acho que o resultado, do que o poder do coletivo, do que a gente consegue construir enquanto coletividade. O núcleo a gente está completando um ano, completamos um ano dia 24 de maio. E foi um ano, assim, incrível para o núcleo, de construção, de crescimento, de fortalecimento, de fazer alianças, tanto na FESP quanto fora da FESP. A gente conseguiu levantar uma quantidade de atividades, assim, enormes para um núcleo tão jovem. A gente fez curso, a gente fez roda de conversa, a gente fez podcast. Então é uma alegria muito grande ser parte desse movimento, ser parte desse coletivo. Para mim é uma honra e diria até uma sorte gigantesca compor esse grupo, que começa dentro das discussões e debates de sala de aula e, enfim, logo toma uma organização nessa sala de aula na FESP e, em sequência, a FESP toda. Ser um cientista social no Brasil e não encarar de frente a questão étnico-racial e os seus conflitos e suas contradições é fazer uma ciência não implicada, e essa ciência, ao estudar e estar junto do núcleo, entendi que não é a ciência que me faz sentido. Levando aqui a fala do professor Juarez no dia de hoje, a neutralidade axiológica dessa ciência ocidental, ela não interessa, não dá conta das questões de uma nação como o Brasil. Acho que é por isso que o núcleo se justifica, e eu, como pessoa branca, entendo muito mais, inclusive, o valor de fazer a crítica da branquitude, fazer parte dessa crítica e carregá-la de fato uma luta efetivamente antirracista. Em conjunto com os meus colegas, eu sou um daqueles que conseguiu, em conjunto, transmitir e colocar em prática aquilo que nós tínhamos em mente, um núcleo de pesquisa antirracista, com uma ação e uma atuação que fosse para além dos muros da academia. Então essa construção que a gente está realizando em conjunto com os outros núcleos de estudo é fundamental para a gente compreender as relações raciais que estão se dando no Brasil. É fundamental para que a gente combata o racismo, o epistemicídio e a sua epistemologia branca, racista, supremacista, sexista de uma sociedade que se propõe a tratar pelas relações raciais, que se propõe a tratar pela igualdade entre todos aqueles que estão engajados na luta antirracista. Então eu convido vocês para que vocês conheçam o Núcleo Virgínia Leone Bicudo, nos sigam nas redes sociais, que a gente vai estar pensando novas ações, novos projetos, novas parcerias, para que o Núcleo possa ter uma ação fundamental na sociedade civil, na academia e para além mais. Que para mim hoje é um dia extremamente importante. Eu conheço os pesquisadores
por causa da minha vida artística primeiramente e depois da vida parlamentar. Mas nunca poderia imaginar que dentro desse trabalho da Assembleia Legislativa eu pudesse também construir, sabe, um encontro que é muito importante para o Brasil, né? Eu acho que o Brasil tem essa questão ainda do racismo, infelizmente. A gente sabe que o nosso trabalho de arte sempre foi muito criticado e muito assim, perseguido pelo fato de eu, embora não tenha, a universidade não tenha, né, essa coisa da teoria, da intelectualidade, a gente consegue, através da nossa cabeça e do nosso coração, fazer letras que falam dessas discussões. Então, tenho que agradecer e principalmente agradecer aos pesquisadores negros e negras por estarem aqui colaborando e construindo um caminho melhor, um caminho progressista, um caminho democrático, né, para o nosso país. Bom, um evento que está sendo realizado hoje aqui no Memorial da América Latina, em vários aspectos importantes, várias camadas importantes. A primeira camada é a possibilidade de juntar pesquisadoras e pesquisadores que estão desenvolvendo o trabalho nas suas respectivas instituições acadêmicas e ver o que há de convergente nesse processo. Na minha opinião, a questão fundamental da convergência é o conceito de aniquilamento racial. A segunda questão importante é que nós podemos trocar informações, dados, articulações e, acima de tudo, conexões para que a gente possa criar, talvez, um laboratório virtual em que a gente possa trocar informações em tempo real, qualidade dessas informações, para a gente prosseguir nossas pesquisas. A terceira questão importante é que nos ajuda a pensar mecanismos de organização dentro das nossas instituições, com propostas de portarias, resoluções e políticas internas que possam melhorar a atividade de pesquisas nas universidades públicas e particulares. E, por último, uma coisa que me parece fundamental é assumirmos o compromisso de estarmos vinculados às necessidades políticas da luta da população negra. Nossa pesquisa não pode ter nada de neutralidade axiológica. A nossa pesquisa tem que estar voltada para a luta política contra o racismo, dando uma perspectiva de mudança social e estrutural nesse país. Um dia muito especial, estamos com a casa cheia, gente de todas as universidades, pesquisadores de todas as frentes que estão aqui reunidos em prol de um assunto comum, que é tratar a igualdade e acabarmos de vez com essas questões ligadas ao preconceito racial, à distinção. É um dia muito especial e, com certeza, os frutos desse encontro poderão ser compartilhados com todos através das pesquisas e resultados das pesquisas que teremos aí nos próximos tempos. O Memorial da América Latina é um centro de referência acadêmica, temos aqui um núcleo, uma cátedra da Unesco e somos um centro de pesquisa, sim, um centro de acolhimento da diversidade, do entendimento, do estudo e da pesquisa para fazer deste país um país melhor. É fundamental para a gente discutir e ampliar a formação sobre o avanço da extrema-direita, sobre a nossa organização política, sobre o papel da universidade e também dos pesquisadores negros, para fomentar políticas públicas importantes, pesquisas e políticas públicas importantes para que a gente avance no combate ao racismo, no âmbito da educação, no âmbito do trabalho, enfim, para pensar um Brasil antirracista a partir dessa observação, dessa crítica, dessa necessidade de termos pesquisadores negros que deixam de ser simplesmente objetos de pesquisa e também passam a protagonizar pesquisas importantes para fundamentar saídas estratégicas e necessárias para o nosso país. Estar num evento desse, com certeza, é uma grande conquista aos meus ancestrais, aos meus antepassados e uma grande promessa também aos meus descendentes. Então eu agradeço muito a todo mundo que se colocou à disposição para organizar esse evento, para fazer isso acontecer, a cada pessoa, cada alma, cada família ancestral que pisa aqui hoje, para que a gente consiga, de fato, transcender e abrir novos caminhos pensando na educação, na tecnologia e na ciência brasileira. Ver esse lugar da academia, desde que ela seja capaz de aprender conosco, de aprender o significado
de nós não estarmos aqui e de agora a gente está vindo para trazer uma contribuição. A importância desse núcleo ter sido constituído pelos alunos, pelas alunas e alunos da nossa instituição, ter essa mobilização, ter esse grupo atuante do ponto de vista acadêmico, de pesquisa, mas também de militância, é algo fundamental nos dias de hoje, porque não podemos pensar o nosso país, não podemos pensar a nossa sociedade, não podemos pensar a nossa democracia sem pensar as questões raciais, sem colocá-las no centro do debate, assim como as questões de gênero, que também são fundamentais, as questões raciais são muito importantes. É bem importante perceber o agrupamento de pesquisadores negros. Os negros começam a chegar na graduação dos anos 80, 90, sobretudo. A luta de cotas pintou a Universidade de Preto e agora a nossa fase é outra. A gente quer ter mais investigadores, mais pesquisadores, mais intelectuais que se inspirem em Milton Santos, Kabengele Munanga, para falar de duas figuras, que Lélia Gonzalez, que são tão importantes para a nossa formação como nação, como país e como pensamento. Agora a nossa fase é de pensar pela nossa própria cabeça e formar os nossos próprios intelectuais. E esses poucos, essa meia dúzia de nós que lá atrás tivemos acesso à universidade, temos feito com que hoje, no século XXI, esses valores se ampliem. Hoje nós temos um percentual mais significativo de pessoas nas universidades, o que não significa que a questão está resolvida. A dívida ainda é muito alta e muito ainda precisa de ser feito. Eu acho que esse momento consolida e forma quadros para essa ideia de você pensar a pesquisa, pensar o estudo, pensar a academia como um espaço de transformação a partir daquilo que a gente chama de olhar negro. Então esse foi o desafio, esse tem sido o desafio. Eu acho que essa é a ideia geral do núcleo, provocar isso. Nós temos uma trajetória ainda à frente que é de consolidar isso institucionalmente. Apesar dessa atividade ser importante aqui para fora, é importante essa conexão com os outros núcleos afro-brasileiros, é importante a constituição de um fórum, mas nós precisamos ainda garantir o dever de casa, que é garantir que quando esse conjunto de quadros saia da instituição, a ideia, o projeto, essa espada de Ogum continue lá, batendo forte e ajudando a reconstruir a própria instituição, que para nós é uma instituição de referência. Mas nós estamos muito contentes. De qualquer forma, esse é um ano de reconhecimento oficial do núcleo e nós temos muito mesmo a celebrar. E essa história que está sendo construída aqui com o núcleo é importantíssimo, né? Principalmente para os mais jovens, né, que virão depois para dar continuidade a esse processo de ter um núcleo antirracista numa faculdade como a FESP. E eu me sinto agraciado e queria agradecer demais aí por estar participando do núcleo Virgínia Leone Bicudo aqui nesse momento na minha vida e na vida de muitos estudantes aí que estão aqui hoje nesse encontro de NEABs, né? Fazendo muitos intelectuais importantes aí, fazendo a gente pensar de forma positiva a nossa política de antirracismo, não só na faculdade, né? Mas na vida inteira.